Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu vim trazer a última aula de literatura antes da nossa revisão. É uma aula sobre modernismo, principalmente sobre a terceira fase, mas também sobre o que aconteceu depois do modernismo e quem são as pessoas que vieram depois, o que tem de importante para o vestibular, no que veio depois do modernismo brasileiro de terceira fase. Bem, eu queria começar essa aula com a breve introdução histórica de como que tá. Eu sei que faz um tempo que aconteceu a última aula, então às vezes vocês estão meio perdidos, então eu vou fazer essa reconstrução. Bem, a gente tem um marco muito importante de 45, que foi o fim do Estado Novo, que com ele também acabou a segunda fase do modernismo. Então vocês têm que se lembrar que no Estado Novo existiu uma ditadura varguista, é, nacional desenvolvimentista, que perseguiu muitos autores, inclusive Graciliano Ramos, e a terceira fase do modernismo ela veio com o que veio depois do Estado Novo. Então, se o Estado Novo trouxe um desenvolvimento industrial muito forte depois do Estado Novo, com Juscelino Kubitschek, com essa nova república, nem tão nova assim, só que diferente de fato, vieram muito desenvolvimento da tecnologia de telecomunicação. Então o rádio se popularizou, algumas famílias começaram a ter televisões, então começou a ter algo mais, assim, só as famílias muito ricas, mas já era algo inventado. E as pessoas, o jornal se popularizou, então foi esse o período que desenvolveu muito esse tipo de comunicação e as artes também teve uma efervescência de muita gente falando muita coisa e os autores começaram a ficar mais famosos porque eles começaram a ser falados nesses momentos. Então a gente vai ver aqui alguns autores muito famosos que todo mundo certamente conhece. E daí, enfim, e tudo isso aconteceu depois de 45. Mas entre a arte que aconteceu depois de 45, a gente tem uma divisão só, que é de 1955. Então, entre 45 e 55 aconteceu o que a gente chama de terceira fase modernista. E depois aconteceu o pós-modernismo e as tendências contemporâneas. Então, o concretismo, o haikai, alguns autores que a gente ainda não consegue classificar como de uma escola, porque a gente tem que lembrar que a gente só consegue estudar as coisas nas humanidades, em literatura, tal, quando a gente tem um certo distanciamento. Então, se a gente está dentro do momento histórico, é muito difícil estudar sem ser tendencioso, porque a gente tem uma opinião sobre. E a gente não conhece todas as faces ainda, porque nem todas apareceram. Então, a gente vai estudar os autores, mas a gente ainda não tem uma classificação. A gente vai ver Ferreira Goulart, e Ferreira Goulart é maravilhoso. Ferreira Goulart foi imenso, ganhou tudo que ele podia de prêmio, com exceção do Nobel. Mas a gente não sabe como classificar ele, só sabe que ele é uma tendência contemporânea. E é isso. Na terceira fase, entre 45 e 55, a gente também pode chamar de geração de 45, tem alguns autores muito famosos, entre eles Guimarães Rosa, entre eles Clarice Lispector, entre eles João Cabral de Melo Neto. E a autora menos famosa entre esses quatro que eu trouxe é especificamente a Lívia Fagundes Telles, talvez você não conheça, mas a Lívia Fagundes Telles foi a brasileira que mais chegou perto de ganhar um Nobel. Ela foi indicada, ela ganhou tudo que é prêmio da literatura, ela é uma autora reconhecida internacionalmente, mas aqui dentro a gente não valoriza tanto o que ela escreve quanto lá fora valoriza. Então, se você quer ler algo de alguém que ainda está ativo e ainda escreve, sim, ela começou na década de 40 e até hoje ela escreve. Leia Lígia Fagundes Telles. Inclusive ela tem 97 anos hoje, a mulher é braba. A gente tem que lembrar que a geração de 30 anterior a eles era muito ligada ao social, falava de um regionalismo, e a de 45 não quebrou completamente com isso. Então, eles também têm uma visão social. O Guimarães Rosa, ele fala muito do regionalismo, do norte de Minas Gerais, do sertão, e ele não abandona essa visão crítica da realidade social daquela região. Assim como João Cabral de Melo Neto, que nunca deixou de falar do Nordeste. E no livro mais famoso dele, que é Morte e Vida Severina, ele fala de um retirante que está saindo do
polígono das secas do sertão e tá indo pro Recife como se isso fosse resolver todos os seus problemas. E ao longo do caminho ele vê vários retirantes, assim como ele, mortos, iguais a ele, que morreram por diferentes motivos e que não chegaram ao caminho por diferentes motivos. E quando ele chega lá, ele percebe que ele não tem algo pra ele lá. Ele vai viver a mesma coisa, talvez ele não consiga nada em Recife. E daí ele pensa em se matar. E convencem ele, enfim, eu não vou dar todo o spoiler do livro, mas convencem ele que viver é melhor do que morrer, ainda que seja uma vida difícil. E isso é algo muito existencialista, todos eles são influenciados por isso e a gente vai falar mais sobre daqui a pouco. Então eles refletem muito sobre o mundo, sobre... o Rosa fala muito da universalidade do ser humano. Então, tipo, ele tá falando de sertanejo, mas ele fala de coisas que todo mundo sente em qualquer lugar do mundo. E essa ideia de universalidade e essa dúvida sobre a liberdade é muito um quê do existencialismo. Já as tendências contemporâneas, a gente ainda não consegue analisar, mas a gente sabe que tem algumas coisas. Por exemplo, a poesia marginal, que é algo que eu não vou tratar aqui porque não cai como teoria, se cair vai ser só uma interpretação de texto e eu acho que vocês já estão cansados de tudo e eu não vou pegar vocês nisso, assim como o Haikai. Haikai é uma poesia curta de três versos, com um verso maior no meio e, enfim, é bem simples. E o concretismo eu vou falar um pouco mais porque é mais importante e alguns autores ainda não têm uma classificação. Bem, modernismo de terceira fase. A gente tem alguns autores no modernismo, um de poesia e 3 de prosa. O de poesia é João Cabral de Melo Neto, que pode ser chamado também com a alcunha de arquiteto das palavras ou engenheiro das palavras, vocês podem escrever isso e todo mundo sabe quem é. Assim, ele é considerado conservador do ponto de vista estético. O que eu quero dizer com isso? Ele retoma o soneto, ele retoma a rima, ele retoma o verso com métrica. Então, mais uma vez vai ter um verso decassílabo, um dodecassílabo, sabe? Então vai ter 12 sílabas poéticas, 10, 8, 7, e vai ser algo com regularidade. E algumas pessoas falam que isso é um retrocesso, mas eu discordo dessa palavra, porque eu acho que depois que o modernismo trouxe a liberdade aos autores, que podem escrever o que eles quiserem, qualquer coisa que esses caras escolham é uma escolha livre, não é um retrocesso. É como dizer que porque o feminismo conseguiu que as mulheres se inserissem no mercado de trabalho, uma mulher que escolha ser dona de casa está fazendo retrocesso. Na verdade, esses movimentos, assim como o modernismo, assim como o feminismo, assim como muitos movimentos sociais, eles querem que as pessoas tenham poder de escolha, eles não querem obrigar as pessoas a viver outra vida. Então, o João Cabral de Melo Neto não está retrocedendo, ele escolheu fazer isso e ele era livre para escolher isso ou escolher outra coisa. Então não é um retrocesso. Mas tudo bem, vamos seguir. Clarice Lispector e Lídia Fagundes Telles, elas têm uma pegada mais psicológica. Então ela entra nos sentimentos da pessoa, algo muito simples, que a pessoa tem uma efusão de sentimentos, e elas analisam aquilo, e elas falam daquela angústia que você não pode dizer que você sente, sabe? Então a Clarice Lispector fala muito num ambiente de mulheres da classe média, que ainda não estão incluídas no mercado de trabalho, ainda são donas de casa, enfim, e que vivem uma vida confortável, certamente. Só que ainda assim não se sentem completas porque não tem algo a mais na vida. E esse algo a mais é uma angústia muito grande que ela quer, que ela precisa, e que ela coloca nos próprios personagens. Eles falam muito do tempo, mas agora não como, aproveite o tempo, porque o tempo acaba. Eles são mais pessimistas porque o tempo não retorna, é diferente. E eles tratam de sentimentos absolutos, como a raiva, como a mágoa, como a angústia, como a esperança. Então, essa fase modernista, ela tem muito esse quê de algo novo, sabe? De algo universal. Já o João Guimarães Rosa, ele tem um conceito que eu vou tratar melhor daqui a pouco, que é o regionalismo universal, que é um conceito importantíssimo e que eu não vou me delongar muito agora, mas a frase-chave do regionalismo universal de Guimarães Rosa é "o sertão é o mundo", porque ele fala do sertão como um pretexto para falar sobre algo. Então tem uma história do sertanejo vivendo algo, e ali tem uma moral da história, tem uma experiência de vida que todo mundo vive em qualquer lugar do mundo, só que ele escolheu falar do sertão porque ele é de lá e ele quer valorizar a realidade dele. Entendeu? É isto.
Esses são os principais autores da terceira fase e eu vou tratar um pouco mais detalhadamente cada um deles no próximo vídeo.